Oi, abençoadas! Em março é o mês da conscientização do câncer de colo retal. Você vai olhar para mim e falar assim, doutora, hello, tu és ginecologista, o que você tem a ver com o intestino? Tudo. Meninas, o intestino não é um tubo em que você digere os alimentos e eles são absorvidos e pronto, não. Um prêmio Nobel de 1908 já dizia que a morte começava no intestino. Na década de 90, um dos prêmios Nobel da medicina falou que o nosso intestino era nosso segundo cérebro. Hello? Por quê? Nosso intestino produz neurotransmissores. Nosso intestino produz alguns hormônios, produz proteínas inflamatórias. Vocês sabiam que no nosso intestino nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo? Fica aí a pergunta para reflexão. Quem é que coloniza quem? Entenderam? Essas mesmas bactérias se comunicam com o nosso intestino. Elas digerem alguns alimentos, elas produzem algumas substâncias que fazem com que o nosso intestino entenda o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Então, temos que cuidar do nosso intestino, gente. Gente, tudo começa nele. Ele é a porta de entrada para tudo. Por que eu estou falando isso? É nele que eu pego o triptofano, uma proteína, e faço a digestão. Eu não, uma bactériazinha lá dentro, em 5-hidroxitriptofano, que é o precursor de um neurotransmissor chamado serotonina. Alguém conhece serotonina? Por acaso, é o da depressão. Tem vários artigos falando sobre depressão e disbiose intestinal. Esse é o termo. Disbiose é quando a flora intestinal não está adequada e em equilíbrio. Então, tudo começa a bagunçar. Aí vocês imaginam, às vezes por uma alimentação errada, às vezes por estresse. Vou contar um segredo para vocês. Quando o cortisol, o hormônio do estresse, está muito alto, ele aumenta a minha produção de ácido clorídrico lá no meu estômago, que aumentado vai diminuir o pH do meu intestino e vai matar minhas bactérias. E aí eu posso ter uma disbiose por estresse. E aí inflama o meu intestino. Olha aí da onde começa. Tudo pelo estresse. Às vezes alimentos em que eu coma que podem ter uma interação ruim com o meu intestino. Eu posso ser intolerante ou alérgica. E aí, todos os dias comendo esse mesmo alimento, eu vou produzindo um processo inflamatório nesse intestino, que a longo prazo pode me levar a uma retocolite, uma doença de Crohn, uma diverticulite e até mesmo o câncer coloretal. O câncer não acontece da noite para o dia, não. Esse intestino foi bombardeado todos os dias. Nós temos que cuidar do nosso intestino. Geralmente lá no consultório, eu peço 2 exames. O teste de disbiose, que é feito na urina, que fala como é que está a minha flora intestinal, e peço a calprotectina. Para vocês entenderem um pouquinho, a calprotectina é uma proteína que está dentro dos enterócitos. Os enterócitos são as células que ficam ali no intestino. De 3 em 3 dias, todas essas células são renovadas, morrem e nascem outras. Para vocês terem noção, por que disso? Porque senão o tanto de agrotóxicos, de venenos, de tudo que a gente come, de bactérias, de vírus que saem junto com os alimentos, os nossos enterócitos não iam aguentar. Então, é renovado a cada 3 dias. Essa calprotectina é uma proteína que tem lá dentro desse enterócito. Quando ela está sendo eliminada em grande quantidade nas fezes, pisca alerta, está havendo morte muito mais acelerada desses enterócitos e provavelmente eu estou tendo fissuras, pequenas fissurazinhas microscópicas entre esses enterócitos e podem estar passando pedaços de proteínas, de bactérias, vírus,
pedaços de açúcares que não deveriam passar para dentro do meu sangue. Aí você fala, mas e daí, qual o problema? Lembra do que eu falei? Que às vezes o meu intestino inflamado vai produzir proteínas inflamatórias. Essa a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, pode fazer eu desenvolver uma doença autoimune. Pasmem, uma doença autoimune pode começar no seu intestino. Gente, tentem pensar no seu intestino com muito carinho. Pensem nele como um sistema muito inteligente que está a seu favor e que está tentando te salvar de todas as formas. Então, geralmente no consultório eu peço esses exames. Por quê? Muitas vezes queixas vagas. Quem aí não tem uma enxaqueca que nada cura? Uma rinite, uma sinusite, uma amidalite de infecção. Gente, tem amidalite e o doutor vai lá e arranca as amígdalas. Eu tenho vontade de chorar. O organismo só que está avisando, olha, eu estou inflamado. Gente, olha para o intestino. E ele não olhou para o local correto, olhou só para a consequência, não olhou para a causa. Pacientes com flatulência, acorda parecendo uma Gisele Bündchen, termina parecendo... Quem é barrigudo aí, hein? O Alan disse que ele, com a barriga parecendo que está grávida de 9 meses, cheia de gases, intestino às vezes preso demais, ou intestino diarreico, pacientes com digestão difícil, tudo isso aí é o intestino. Outra coisa, pacientes bariátricos, pelo amor de Deus, a partir do momento que você fez uma cirurgia bariátrica, você detonou toda a fisiologia desse intestino, você tem que repor esse intestino. Pacientes que retiraram um apêndice, contar um segredo para vocês, o apêndice é o berçário, é a maternidade dos nossos lactobacilos. Então, quem não tem apêndice tem que repor os lactobacilos. Pacientes que retiram vesícula, para que vesícula? Quem precisa de uma vesícula, está cheia de cálculo, vai lá e arranca. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando você tira ela é como se fosse uma bolsa que armazena a bile. Quando eu como, que o alimento passa pelo intestino delgado, ocorre uma contração dela para a bile ir nesse emulsificado e ajudar a digestão. Quando eu não tenho mais ela, sabe o que fica acontecendo? Fica gotejando bile o tempo inteiro lá no intestino. Coitado, muda toda o ambiente da microbiota intestinal. Aí você imagina como é que ficam esses lactobacilos. Terrivelmente atingidos. Então, eu comecei falando que o mês de março é o mês do câncer coloretal, mas eu quero dizer para vocês que a coisa começa lá 10, 15, 20 anos antes desse câncer aparecer. Com esse intestino que está doente e que vai ficar avisando para vocês. Gente, eu não tô legal. Gente, não tô legal. Vamos olhar um pouquinho para o nosso intestino? Vamos fazer uma conexão com ele e entender que ele está mandando um monte de mensagens para a gente. Vamos fazer a leitura correta? Para começar a tratar qualquer coisa de um paciente, primeiro a gente tem que trazer a homeostase desse intestino, o equilíbrio dele, tá? Não existe alimento ruim nem alimento bom. Existe um alimento que interage com você. Às vezes um alimento que para mim é um veneno, no meu caso o glúten, para você não é. Apesar que, vírgula, viu gente? Na ortomolecular, para a gente, glúten é uma proteína inflamatória. Ninguém tem que comer, tá bom? Fica aí a dica. Quer investigar seu intestino? Vem conversar no consultório da ginecologista. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele e vamos trabalhar ele para você ficar Gisele Bündchen o dia inteiro, tá bom? Beijos!